É isso aí. Não, o Darcio está conosco aqui, vamos conversar. Claro, primeiramente eu gostaria aí de repercutir aqui o encontro do nosso pré-candidato aí a presidente da República do Brasil, Flávio Bolsonaro, com Donald Trump, hein? Olha, vamos começar aqui. Por favor, Cláudio, eu gostaria aí que você colocasse aí o primeiro trecho da entrevista para que logo após o Consta e o Darcio deem a opinião deles aqui. Por favor. Eu gostaria que todo presidente brasileiro pudesse falar inglês, não repudiar essa língua, porque é um sonho fazer com que inglês, espanhol e outras línguas sejam, de fato, universalizadas, sejam ensinadas para todos, além do português, nas escolas públicas brasileiras, porque um povo inteligente é o que eu quero. Ao contrário de Lula, que insiste em transformar a educação pública brasileira num grande atraso, alguém que se orgulha de dizer que quanto mais ignorante for o povo brasileiro, melhor para ele, porque quanto mais inteligente o povo, menos votam em Lula. Então eu sou o oposto, e foi um pouquinho essa tônica que eu tentei passar para o presidente Trump hoje, em especial com relação a outras pautas, como o presidente do Brasil atual. Ele beijar países que são ditaduras, que são comandados por Hezbollah, por Hamas, diferente de mim, que vou abraçar países que são democracias, que são desenvolvimentistas e que podem fazer grandes acordos, com o nosso país. E, por fim, antes de fazer a leitura aqui dessa nota, também fazer uma outra diferenciação, que o quanto Lula vai de joelhos, rastejando para implorar ao presidente americano Trump que não declare organizações criminosas como CV e PCC como terroristas, eu faço o contrário. Eu fui exatamente fazer esse pedido expresso a ele, para que ele declare CV e PCC como organizações terroristas, sim, que é o que eles são. Aí, tá aqui uma parte importante aqui da coletiva do Flávio, né? Ele trouxe nessa coletiva aí que o principal tema, o principal objetivo dele é a classificação do Comando Vermelho, do PCC, como organizações terroristas. É algo que a gente já vem trazendo aqui há muito tempo, né, Consta? E ainda o Trump ainda não cravou. Sim, bom, vamos lá, né, em termos gerais. Foi um gol importante hoje da campanha do Flávio, né, da pré-candidatura, né? Acho que ele não estava certo, né, para a turma, né, para ele, para o Paulo Figueiredo, para o Eduardo, se eles iam conseguir esse encontro. Dá para ver isso pelos vídeos que eles gravaram mais cedo, né? Eles não só conseguiram o encontro, como conseguiram a foto, e a foto tem simbolismo. É uma foto importante. Não é, como alguns aí à esquerda estão falando, né, um apoio explícito do Trump à candidatura do Flávio. Eu mantenho a minha análise de que o presidente Trump vai se manter neutro nessas eleições, né? Ele também esteve com o Lula, tirou foto com o Lula, elogiou o Lula, que é o presidente do Brasil. Então, ganha peso a candidatura do Flávio, ganha respeito, ganha portas abertas para a turma do mercado, né, que estava torcendo um pouco o nariz para a sua candidatura. Algumas fontes, como gente da Globo News e outras fontes que eu tenho, falaram que o encontro teria sido muito breve, né? O próprio Paulo Figueiredo parece que falou em 1h40, mas isso não bate com essas informações. Talvez tenha sido 1h40 com os assessores da Casa Branca, né? Não com o presidente Trump. Com o presidente Trump em si, foi uma espécie de encaixe ali entre outras reuniões, tanto que não estava na agenda oficial do Trump. Foi o que levou alguns jornalistas a especularem que sequer haveria esse encontro, né? Mas mesmo assim, o importante era a foto, né? Esse momento de tentativa de reverter uma crise, né, na campanha, na candidatura, num dia ruim também, né, porque saiu a operação da Polícia Federal, mais uma, né, contra o Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Então, isso foi um gol da campanha do Flávio, né? Acho que está claro isso. Gostei, inclusive, da postura do Paulo Figueiredo já como porta-voz oficial ou informal ainda da campanha, né? É importante deixar isso às claras. Foi um bom trabalho, escolhendo os jornalistas que iam fazer as perguntas, até ajudando nas respostas. E a coletiva de imprensa, para mim, foi o ponto alto. Eu acho que ali o Flávio se saiu muito bem, né? Ele estava tranquilo, firme, não caiu nas cascas de banana sobre as perguntas envolvendo o caso Master, Daniel Vorcaro, pelo contrário, né? Redirecionou a imprensa, que ele trata com respeito, para também perguntar do Lulinha, que está na Espanha, né? Enfim, e ninguém tem muita curiosidade, né, na imprensa, às vezes, para ir atrás dessas coisas, e focou naquilo que deve ser o mote da sua campanha, que é a segurança pública. Essa questão que ele traz aí nesse trecho que nós vimos, né,
foi exatamente o que ele teria levado, né, de demanda maior para o presidente americano. Considerar o quanto antes as organizações criminosas no Brasil como grupos terroristas, que são, porque isso mostra o abismo entre a postura do Lula, que veste literalmente o boné dessas entidades, né, sobe morro sem escolta policial, chama traficante de vítima do usuário e por aí vai, enquanto que o Flávio está dando uma buquelizada no discurso, né, dizendo que esses terroristas vão ser neutralizados pela polícia se não se entregarem, se não saírem do país, né, e endurecendo bastante na questão da segurança pública, que é uma prioridade. Também falou das terras raras, que o Brasil tem interesse em ter parceria estratégica com os Estados Unidos. Se mostrou como um candidato que seria muito mais pró-América, pró-Ocidente, do que vem sendo o Lula, que é do eixo do mal, que é Foro de São Paulo, que é China, Cuba, Venezuela, Nicarágua, Irã, né? Então, acho que o Flávio, o senador, acertou no tom, acertou nas respostas e hoje conseguiu criar um momentum favorável na sua candidatura. O que ele vinha precisando, né? Tava no corner, como a gente diz, né? No ringue, apanhando, sem ter muito como se defender, e hoje ele, sem dúvida nenhuma, ele conseguiu uma vitória, uma conquista importante. Vamos ver, né, se pega tração, se daqui para frente vem outras vitórias importantes, porque hoje, sem dúvida nenhuma, foi um dia, e basta ver a reação da turma petista, né, o Lindbergh já está surtadinho nas redes sociais, né? Eu acho que o Flávio conseguiu hoje marcar um gol importante para a campanha dele. Foi um golaço aqui, né, Darcio? Acho que o Consta resumiu bem aí. O Flávio também foi bem conciso ali na coletiva de imprensa, né? Trouxe alguns temas importantes, inclusive daqui a pouco vamos repercutir mais algumas partes aí dessa coletiva. Com certeza, o Flávio foi muito bem. Na verdade, a gente tem aí, como bem disse o Rodrigo Constantino, um golaço. Um golaço porque eu desconheço, por exemplo, de outro senador de qualquer nação que tenha se encontrado com Donald Trump. Eu não conheço um senador alemão, um senador japonês, um senador coreano que se encontrou com Donald Trump para qualquer que seja a agenda. Então, o Donald Trump ele reconhece uma liderança no Flávio Bolsonaro, isso é importante. Ou seja, tem ali a perspectiva de poder do Flávio Bolsonaro de uma forma consolidada para os republicanos americanos. Não só isso, eu acho que fica muito claro também para a população brasileira, na guerra de posição, o que a população vai escolher no ano que vem. Ou seja, a gente vai escolher o quê em outubro para o ano que vem em diante? A gente vai escolher alguém que se posiciona contra o crime organizado e se associa com as nações livres do mundo no combate ao terrorismo, ou vai procurar um grupo que não só tem aliança com terroristas, como o caso do Hamas, Hezbollah e outros mais, mas como tenta protegê-los a ponto de fornecer terras raras, as nossas riquezas, para garantir que essas organizações terroristas continuem ilesas ou protegidas por um sistema, seja ele qualquer que for. Portanto, a população, nesse momento, quando o Flávio Bolsonaro toma essa guerra de posição, a população fica um pouco mais capacitada para poder fazer essa escolha. E isso é muito bom. Eu achei que a agenda hoje foi muito positiva. Independente de qualquer questão, o Flávio Bolsonaro acertou em todas, né? E mérito também, é importante deixar registrado, do Eduardo Bolsonaro. Tanto é assim que tanto ele quanto Paulo Figueiredo estavam ali naquela fotografia. É um trabalho importante, esse trabalho de relação internacional. E desconheço também outro pré-candidato brasileiro que tenha essa capacidade de discutir com outras nações, como nos Estados Unidos, né? É o caso de hoje, como o Flávio Bolsonaro. Sendo assim, ele se cacifa como o principal, né, a principal liderança capaz de derrotar o lulopetismo no Brasil, e não só isso, né, como uma liderança capaz de estabelecer uma diplomacia que o Lula já se mostrou incapaz de fazer.